É mais uma questão de regência, só que agora um pouquinho diferente das outras. Aqui no caso são textos, são frases, né? Se é regência, você vai procurar verbo ou nome, tá? Para ficar mais rápido para responder a questão. Olha a pergunta aí, ó. Assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto reescrito de acordo com a norma padrão, regência verbal. Então, fica mais simples ainda, porque se é regência verbal, você procura verbo, tá? Faz um teste aí. Pausa o vídeo, procura o verbo, veja qual tem o complemento adequado para você assinalar. Marca tempo aí para ver quanto tempo você leva para responder esse tipo de questão. Valeu. Letra C, a gente tem o implicar. Esse verbo muito utilizado em provas no sentido de acarretar consequência, né? Então esse verbo não tem preposição. Muita gente usa esse verbo no dia a dia, na linguagem oral, com a preposição em, né? Então uma banca aí explorou isso aí, né? Então o verbo implicar no sentido de acarretar não tem preposição. A gente tem o verbo implicar no sentido de ser implicante, né? Causar ou sentir confusão. Nesse caso ele tem preposição com. E tem o verbo implicar no sentido de envolver-se, né? Alguém ou a si mesmo, né? Comprometer-se. Ali vai ter uma preposição em. Então, fulano de tal implicou-se em falcatruas, se envolveu. Tá? Mas o implicar aí, no sentido de acarretar consequências, não tem preposição. Vamos ver as erradas. Transcender, verbo que exige complemento sem preposição. Então, tira a preposição de do daquilo, fica só aquilo. O verbo sofrer aí, ó, sofrer no sentido de doença. Então, ele exige uma preposição de, no contexto que está nesse sentido. Mas o verbo sofrer ele também pode ser usado sem complemento, né? Como nesse exemplo, ó, ele sofre muito. Ou no sentido de receber algo que é sem preposição, nesse exemplo, ele sofreu ferimentos na perna. Ou no sentido de doença, como é o último, aí exige preposição de, ele sofre de osteoporose, como é o caso do texto. Né? Então, faltou aí a preposição de, sofrendo de uma doença, correto. Se excluir, que aqui no caso, né, a gente tem o excluir-se, que é um verbo pronominal, ele é acompanhado de um pronome átono, ele vai exigir preposição de, ou seja, quem se exclui de alguma coisa. Então, não se exclui de que parte da alta advenha por fenômeno sociocultural. Tem que colocar a preposição de ali antes daquela palavrinha que. E no caso, aqui o verbo acarretar, a banca coloca na letra E a preposição em, acarretar no acréscimo. É um verbo transitivo direto, né? Ele exige um complemento sem preposição, acarretar alguma coisa. Ele pode ter duas regências, que é, no caso, dois objetos, o direto e o indireto, acarretar algo a alguém. Então, não é o contexto aí, né? Mas poderia ser também.